Pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado. Com vocês essa manhã. Como a pastora Andréia disse, os nossos pastores estão ministrando numa outra igreja hoje pela manhã. E aí eles passaram a responsabilidade para mim. E tem sempre uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é que não tive tempo, gente, ontem de fazer isso. Que é ligar sábado à noite para o pastor Fernando e falar assim, pastor, não vai dar para pregar amanhã. E não deu para fazer isso ontem, eu acabei me enrolando e eu gosto só para deixar ele nervoso. Mas que bênção a gente estar aqui essa manhã. Pessoal, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí hoje? Amém? Nossa, bastante gente nem falou amém. Então, gente, tem que tirar a espada lá de casa, hein? Eclesiastes 3, nós vamos ler o versículo de 1 a 8. É uma passagem bastante conhecida e é uma passagem que traz bastante conhecimento do modelo como Deus trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha com as nossas vidas através de alguns processos, através de algumas circunstâncias, estações, momentos. E em Eclesiastes 3, de 1 a 8, se vocês puderem abrir aí atrás a passagem bíblica, Eclesiastes 3, de 1 a 8, a palavra de Deus, o título da palavra desse capítulo diz que tempo para tudo. Em outras versões diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. De 1 a 8 ele começa, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos ensina, Senhor, que há tempo para todas as coisas debaixo da tua graça. Que essa manhã, Senhor Deus, o Senhor possa me usar e usar a tua palavra para alimentar os nossos corações, para encorajar as nossas vidas a mudar circunstâncias, momentos, tempos no qual nós estamos vivendo, para que nós possamos desfrutar da tua presença e do teu propósito. É nisso que nós pedimos essa manhã, Pai. Amém, amém. Pessoal, vocês sabiam que a palavra tempo na Bíblia, ela aparece cerca de 870 vezes na Bíblia. Acho que só no Eclesiastes 3 é o que mais se concentra a palavra tempo. Mas a palavra tempo na Bíblia, ela tem várias implicações e aplicações diferentes. Quando a gente olha a palavra tempo, em alguns momentos ela é usada no sentido cronológico. Então a própria passagem diz que há tempo de plantar, tempo de colher, então é um tempo cronológico. Ela também determina um período de tempo, um período de uma estação. Então, por muitas vezes, vemos ao longo das histórias, quando ele fala, o povo ficou um tempo, então é um período de tempo. Em outros momentos, ela diz que é um tempo determinado. Mas a palavra tempo, ela está ligada, quando a gente vai buscar no dicionário a aplicação, o significado da palavra, ele diz, duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, do passado e do futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, o fará esquecer um grande amor. Só o tempo fará esquecer um grande amor, o exemplo que o próprio texto diz. O dicionário diz. Mas a palavra tempo, quando a gente olha sobre a ótica da palavra na Bíblia, do fundamento na Bíblia, ela está muito mais ligada. Ela conta momentos históricos, momentos da história, quando a gente vai desde Gênesis até o final, conta de histórias, mas ela também fala sobre o propósito de Deus em relação ao tempo. O primeiro versículo de Eclesiastes 1 diz,
Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo de Deus. Quando eu e você entendermos que a palavra tempo, ela é uma combinação de dois grandes fatores na nossa vida, a gente vai começar a entender que a gente vai, assim como o título de hoje, a gente vai começar a discernir a aplicação do tempo e como eu e você vivemos o propósito de Deus. Não tem como eu e você vivermos o propósito de Deus se não houver discernimento do tempo, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eclesiastes mesmo fala sobre isso. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerrear, tempo de paz, tempo de plantar, tempo de colher. Em tudo há um tempo determinado por Deus. E é isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje à noite, hoje de manhã. Então, Eclesiastes, o autor de Eclesiastes é Salomão, em um dos momentos em que ele começa a escrever sobre o tempo, e ele começa a ilustrar exatamente mensagens no qual ele começava a ensinar para o povo que existia tempo para todas as coisas. O povo muitas vezes viu Salomão, no alto da sua sabedoria, trazer discernimento, trazer conhecimento para o povo, mas Salomão vem com entendimento, e Salomão foi um homem muito sábio, mesmo depois tendo desviado. Mas ele trouxe esse discernimento para o povo para explicar, gente, não adianta a gente querer atropelar, não adianta a gente querer fazer as coisas, se não é o tempo determinado por Deus nas nossas vidas. E existem várias outras passagens que contam que nós temos que aprender o tempo certo de Deus para cada uma delas. E Deus trabalha com o tempo exatamente para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer no processo dele. Então, por exemplo, em Atos 1, do versículo 6 ao 8, é um daqueles momentos em Atos, quando Jesus reaparece de novo para os discípulos e começa a aparecer de novo. Em Atos 1, versículo de 6 a 8, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo, neste momento, agora que nós estamos vivendo, agora que o Senhor acabou de ressuscitar, o reino a Israel? E qual foi a resposta de Jesus? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, lembra que eu falei da combinação de tempo e propósito. Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo. O tempo não é agora, você não tem que entender que o tempo é agora de restabelecer, mas você tem que entender que eu vou colocar aquele que vai ser o consolador, aquele que vai trazer intimidade com você. E no tempo certo eu vou estabelecer as coisas. Então, por várias vezes a gente vê na Bíblia passagens aonde existe uma aplicação de tempo ao propósito de Deus. E como eu e você trabalhamos isso? Como eu e você entendemos o tempo que nós estamos vivendo para saber se nós estamos de fato vivendo o propósito de Deus? Existem várias outras passagens, eu vou ler algumas para vocês aqui. Salmos 90, de 1 a 6. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrastastes os homens, são breves como o sono. Muito claro, o tempo. De fato, 1000 anos para Ti são como... Nós queremos, às vezes, abreviar o tempo, nós queremos aproveitar o tempo de maneira mais rápida, mas existe o tempo de Deus. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Contar os dias. O que quer dizer isso, pessoal? Você está aprendendo com os erros? Você está aprendendo com aquilo que você já viveu? Você está aprendendo com as experiências que você já passou, para daí você ter sabedoria? Romanos 13, de 11 a 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Mais uma vez, a aplicação do tempo. Entendam, compreendam o tempo no qual vocês estão vivendo, para daí vocês começarem a desfrutar, mas despertem agora. 2 Coríntios 6, 2, pois ele diz,
Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. O tempo favorável é o tempo no qual eu e você estamos desfrutando, caminhando da presença de Deus. E aí vem o Salvador e nos salva. Salmos 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Dia e noite, para daí você ver a provisão de Deus. É engraçado porque dia e noite ele traz uma aplicação bastante interessante. Muitas vezes a gente tem um hábito de ler a Bíblia quando a gente deita na cama, né? A gente deita na cama e vai ler a Bíblia. Na verdade, você está tentando pegar no sono. Então, você lê nem um capítulo, daqui a pouco você já está dormindo. E por que de dia? Porque se você lê de dia e você lê de noite, você começa a entrar num ciclo de buscar aquele conhecimento, a reviver, a estar no seu dia a dia. A palavra de Deus, ela começa a trabalhar no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Aonde quer que você esteja, você vai lembrar daquela palavra. E à noite você pode ler o mesmo texto e ver como foi a aplicação daquele texto. E aí a palavra de Deus diz, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Uma árvore plantada à beira de águas correntes, ela está sempre se alimentando. Sempre recebendo a água. Sempre nas suas raízes a água está ali. Então dia e noite buscai a presença de Deus. E dia e noite aquela árvore plantada vai receber o Espírito, vai receber o alimento. E aí ele termina. Dá fruto no tempo certo. Mais uma vez, tempo. O tempo no qual uma árvore tem um processo de crescimento, um processo da fruta crescer no tempo certo. Então, mais uma vez, a gente vê passagens onde Deus trabalha o tempo com o propósito. Nada de Deus é desconexo. Então, por muitas vezes, a palavra ela é usada para poder mostrar que eu e você temos que trabalhar no tempo de Deus para daí começarmos a viver o propósito. Outra passagem bastante conhecida, Mateus 24, 35. E os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão. Pode mudar o tempo, pode mudar as estações, pode mudar o que for, pode mudar governo, pode mudar reino, mas a palavra de Deus permanece inabalável. Amém? Deuteronômio 4:40. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e os seus descendentes. O futuro, cronologia de tempo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês hoje. Quanto tempo no deserto o povo passou? Quanto tempo o povo passou ali, vendo a provisão, nuvens que cobriam do calor, nuvens de fogo à noite para poder esquentar a comida, o tempo, o processo para viver o propósito. A palavra de Deus por muitas vezes traz a aplicação exatamente que eu e você temos que entender como a gente trabalha no tempo, na presença, no caminhar diário com Deus, para daí a gente começar a viver o propósito de Deus. E só mais dois, pessoal. Salmos 37, 10 e 11. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que vocês os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. E Salmos 34, 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, e os meus lábios sempre o louvarão. A palavra é repleta de lições sobre como eu e você temos que entender que ao longo do tempo, do nosso dia a dia, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos passando por um processo diante da presença de Deus. E aí a gente começa a desfrutar. Mas vamos lá, pessoal. Como é que hoje nós estamos vivendo? Como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Eu acho que a Lu, um tempo atrás, durante um momento de ministração do louvor, comentou sobre, às vezes a gente convidar as pessoas para fazer alguma coisa e sempre a resposta que vinha era, estou sem tempo. Hoje, quando a gente olha a ciência, a gente já tem visto que os dias não têm mais 24 horas. Não sei se vocês sabiam disso. O tempo está encurtando. As coisas estão mais rápidas.
Cada dia mais. Hoje eu estava vindo para a igreja com a Helena no carro, eu falei, filha, amanhã faz uma semana que a gente voltou de viagem. Nós voltamos segunda-feira de Curitiba, foi um feriado, e amanhã já faz uma semana. Quantas vezes você sai ali do seu trabalho? Eu essa semana tenho saído do trabalho, chego em casa, até comentei com a Ali. Eu saio do trabalho com a impressão que eu estou devendo, que eu não tive tempo para terminar tudo aquilo que eu precisava. Então o tempo tem nos tomado cada vez mais tempo, e a gente às vezes deixa de fazer aquilo que é do propósito de Deus e põe outras coisas. Eu queria trazer algumas coisas que eu pesquisei na internet. Puder virar o slide onde tem as pesquisas. Existem várias pesquisas hoje que já têm mostrado que nós, povo brasileiro, tá? Eu não fui atrás de pesquisas internacionais, mas olha essa pesquisa. Brasileiro passa 6 vezes mais tempo em telas que o ar livre. Eu vou ler só um pedaço dessa pesquisa para vocês terem uma ideia. Os brasileiros gastam, em média, 12% de sua vida adulta, o equivalente a 7 anos, utilizando aparelhos como celular, televisão e videogames. O tempo dedicado a atividades ao ar livre é 6 vezes menor, equivalente a 2 anos do total. Segundo ao qual, cerca de 1/4 da vida dos brasileiros pode ser classificado como tempo livre, correspondente a uma média de 15 anos. Então, entre as atividades que mais consomem tempo das pessoas, o transporte é outra coisa que toma muito o nosso tempo. Imagina você perder 7 anos da sua vida, 12% do seu tempo atrás disso. A gente tem visto cada vez mais, na minha infância, a gente não tinha isso, né? Celular, videogame era tão pouco, então a gente vivia muito na rua, vivia muito brincando. Mas hoje a gente tem visto as pessoas gastando muito tempo da sua vida com isso daqui, ó. Se vocês depois tiverem a curiosidade, o cara que inventou o que é chamado de scroll, que é passar o dedo assim do YouTube, TikTok, qualquer aplicativo, no filme que ele solta, que ele fala sobre o estudo, de como ele inventou aquilo, ele falou que aquilo ali, ele nunca vai deixar os próprios filhos deles usarem. Porque aquilo ali é a escravidão eterna, nunca tem fim. Você vai passando o dedo, vai passando o dedo, vai passando o dedo, vai passando o dedo. Você pode passar o dia inteiro passando o dedo, nunca vai acabar. Então ele te prende, ele toma o seu tempo. Outro exemplo. Pesquisas. Brasileiros passam em média 56% do dia em frente ao celular. O que é passar 56% do seu tempo na frente do celular de 24 horas, pessoal? A pessoa passa 13 horas, vamos arredondar os números aqui. 13 ou 14 horas só olhando uma tela. Antigamente o povo ficava escravo, né? A gente continua escravo. A gente está gastando o nosso tempo com outras coisas. E as pesquisas vão ali. A pesquisa mostra que passa 9 horas do dia. Olha essa terceira matéria aqui. O Brasil é considerado o segundo país no mundo que mais consome tela. A gente só perde da África do Sul. Quanto tempo nós estamos gastando com coisas que não edificam? Quanto tempo nós estamos gastando com coisas que não nos levam a lugar nenhum? Agora, você falar para mim que você está todo esse tempo no telefone e você está ficando rico, que bom, que você aprendeu a usar aquilo para poder ganhar dinheiro. Mas a grande maioria não está ganhando nada, está só perdendo tempo. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar que existem pessoas que estão colocando colocando travas, limites no tempo que usa de um aplicativo. Eu só posso usar o Instagram por 1 hora no dia, porque senão eu perco muito tempo ali. Olha quanto tempo as pessoas têm gasto com outras coisas. E, gente, para onde nos leva isso? Nos leva para o próximo slide. O uso excessivo tem levado as pessoas a viver as doenças do século. Depressão e várias outras. O tempo hoje, no qual ele já é de fato muito escasso, a gente usa de maneira muito mal, e ainda isso acaba nos levando a problemas de saúde, problemas psicológicos, vários outros problemas. E não é isso que Deus, quando começa a falar, em todos os versículos que eu
li agora há pouco, não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Não é esse o propósito de Deus para cada um de nós. Deus tem um propósito, mas nós estamos sabendo usar o nosso tempo de maneira correta? Nós estamos, de fato, vivendo esse tempo de intimidade com Deus para poder desfrutar do propósito dele? Ou a gente está gastando o tempo com outra coisa? E aí, de fato, pessoal, eu e você, a gente não vai viver o propósito de Deus, porque eu só estou postergando. Quer ver um exemplo disso? O povo precisava viver 40 anos no deserto. O povo não precisava viver 40 anos no deserto. O povo poderia muito bem, de fato, ter tido um tempo e não ter deixado as coisas, as circunstâncias irem aparecendo ao longo do tempo. Era só Moisés sair que o povo já inventava um outro Deus. Era só Moisés sair de perto que o povo já causava uma rebelião. Eles não precisavam ter vivido 40 anos no deserto. Mas ao longo de 40 anos, Deus tinha um propósito para eles. Tanto é que manteve todo esse tempo Deus atuando na vida deles. Mas no final, quem entrou na Terra Prometida? 40 anos podia ter sido 4 dias, 4 meses, não sei quanto tempo em quilômetros eles caminharam, era muita gente. Mas ficaram rodando, perdidos no deserto. O tempo é algo crucial nos nossos dias, é crucial hoje. A Lu falou isso. Às vezes a gente fala assim, pessoal, vai ter reunião de oração. Vem para a igreja. Vamos gastar um tempo na presença de Deus. Poxa, Ulisses, mas é um tempo para eu sair da minha casa aqui. Para mim também é, gente. Eu moro lá na Zona Sul. Eu pego a Marginal Pinheiros de cabo a rabo para vir para a igreja. E toda segunda-feira eu estou aqui. Porque eu entendo da importância de gastar um tempo na presença de Deus. Então, se você não tiver isso claro, dificilmente você vai viver o propósito de Deus. Dificilmente você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Quero trazer uma história de um exemplo para vocês que para mim é muito claro dentro da minha casa. Todos vocês sabem, meus avós eram pastores, o meu pai é pastor. E uma coisa que eu sempre vi dentro da minha casa foi minha avó acordando cedo. E minha avó acorda cedo, gente. 4h30, 5 horas ela está de pé. E ela está lá na sala todos os dias lendo a palavra de Deus. A minha avó tem um hábito de todo ano pedir uma foto nova da família inteira. Porque ela, todas as manhãs, ela passa o dedo na mirra, vai lá e unge o rostinho de cada um na foto. Então, depois de um ano, com óleo numa foto, some tudo. Aí ela pede uma foto nova porque ela quer continuar orando. Então, minha avó vive intensamente esse tempo de busca da presença de Deus. E com meu pai não foi diferente. Eu, por muitas vezes, vi o meu pai, antes de sair de casa, sentado ali na sala. Meu pai sempre trabalhou em banco, então de terno e gravata, lendo a Bíblia, tendo o tempo dele de meditação. E ele sempre falou isso para mim, filho, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, o seu trabalho, Deus vai abençoar. Então ele sempre praticou, ele sempre pôs isso e eu sempre vi isso. Então eu e você, para começarmos a influenciar outras pessoas, eles têm que ver isso na gente. Eles têm que ver nós fazermos. Eles precisam ver eu tendo o hábito da leitura, eles têm que ver o tempo de oração. E eu comecei isso com 16 anos, a ter um tempo dedicado de todas as manhãs levantar e orar. E meu pai, eu lia o mesmo livro que ele, a gente sentava à noite, discutia e conversava sobre aquilo e aprofundava o conhecimento. E quando eu casei não foi diferente. Continuei tendo o meu tempo de manhã, continuei tendo esse tempo. Os nossos filhos nasceram. Aí começa a rotina diferente, ajuda a levar na escola e outras coisas. Uma coisa que eu coloquei na minha vida. Ulisses, dorme menos e gaste 1 hora a mais com Deus. Então já tem bastante tempo que antes eu acordava às 6, hoje eu acordo às 5. Por quê? Porque eu quero ter essa 1 hora com Deus. Essa 1 hora, pessoal, é o tempo em que eu estou na sala ali. Por várias vezes, ele sabe, eu chamo ela e falo assim, vem porque Jesus está aqui. Vem gastar esse tempo na presença de Deus comigo. Então, se vocês não colocarem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, vocês só estão gastando tempo. Sinto lhe informar isso, gente. Então, a palavra de Deus mostra exatamente isso.
Mas como eu e você conseguimos entender e discernir esse processo para daí nós começarmos a viver o propósito de Deus? Eu vou usar o exemplo aqui, pessoal, de uma pessoa bastante conhecida que trouxe muito impacto no Novo Testamento, que foi o processo de transformação de Saulo para Paulo e toda a jornada que ele passou para ele ter o discernimento daquilo que Deus queria fazer através da vida dele, para daí levá-lo a um propósito de vida. Todos vocês conhecem a história de transformação de Saulo para Paulo. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí em Atos 9. Eu vou ler vários trechos separados da Bíblia, mas o texto inicial está aqui em Atos 9. E eu quero dividir esse momento da vida de Paulo entre antes de Damasco e depois de Damasco, para vocês entenderem como a aplicação do tempo é super importante para criarmos uma vida de intimidade, uma vida de revelação com Deus. Então, em Atos 9, nós vamos ler do 1 até o 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Uma coisa que vocês vão perceber, pessoal, se vocês começarem a ler versões diferentes da Bíblia, vocês vão começar a ver palavras e aplicações diferentes. Eu já volto aqui no que quer dizer isso daqui. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E 3 dias sem ver, e nem comeu, e nem bebeu. Vamos parar por aqui. Saulo, na verdade, antes desse encontro de Damasco, isso é super importante vocês entenderem como a cronologia do tempo, do processo de transformação de Saulo, mostra como Deus trabalha nas nossas vidas, como Ele nos ensina. A primeira coisa quando a gente olha Paulo desse processo de Damasco, Saulo, na verdade, foi totalmente educado na fé judaica. Saulo era filho de judeu com saduceus. Então, Saulo teve uma educação judaica. Saulo conhecia da palavra, Saulo conhecia das histórias de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó. Ele teve toda a educação baseada na fé judaica. Tanto que em alguns momentos da passagem, quando Saulo ou já Paulo vinha defendendo a fé cristã e aquilo que Jesus fazia, ele usa vários exemplos. Por exemplo, em Filipenses 3,5, eu não coloquei aí, mas ele diz que ele se descreve a carta de Filipos como da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele mesmo sabia que ele era um conhecedor da palavra de Deus, ele era alguém que vinha sendo educado na palavra de Deus, ou na Torá, mas ele não tinha a revelação de Deus. Então Paulo foi educado, foi treinado, decorou. Sabe quantas leis existem na lei da Torá, gente? Não é só os 10 mandamentos. Vocês têm uma ideia? Chuta o número aí, pessoal. 613 leis.
Paulo sabia elas de cor e salteado. Tanto que usava da lei e dos costumes exatamente para aplicá-las contra os cristãos. Então, Saulo foi educado, foi preparado, baseado naquilo que a Torá vinha contando. Mas Saulo, até o momento de Damasco, não tinha a revelação de quem Cristo era. E aqui um ponto importante, que eu e você temos que entender. Nós não vamos conseguir ter entendimento e discernimento da palavra sem a revelação do Espírito Santo. Então, Saulo conhecia toda a Torá. Saulo conhecia toda a história de como o povo passou 40 anos no deserto, como saiu da terra prometida, em vários outros momentos, assim como a gente lê em Atos 13, Saulo está lá explorando a palavra de Deus e ele diz, Atos 13, 17, ele diz: o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra. Ele começa a contar toda a história. Se vocês lerem depois Atos 13, do 17 ao 41, ele vai explorando cada momento da história. Mas chega um momento... Peraí que eu já acho aqui o texto, gente. O texto é enorme. Chega um momento, a partir do 35, que ele começa a falar exatamente sobre a mudança da revelação que Jesus trouxe para ele do ensinamento. Então ele começa contando sobre o povo saindo do Egito, depois o povo passando 400 anos de escravo novamente, tendo a transformação, tendo a mudança, mas ele começa a entender que Jesus veio desde lá de trás com uma revelação, várias vezes falada pelos profetas, de que Jesus era o Messias. E aqui começa o processo de transformação. Aqui começa a mostrar que, mesmo eu e você conhecendo, lendo a Bíblia, sem intimidade, sem revelação, isso daqui é um livro de história. Deus, ele quer se revelar para nós, e aí o tempo ajuda nesse processo. Então, Saulo, sempre foi instruído. Saulo sempre conheceu da palavra de Deus. Saulo, quando vocês vão lá ler em Atos, até antes, diz que Saulo era discípulo, vivia aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a referência dos fariseus na época. Gamaliel era aquele que mais conhecia das leis, da Torá e da aplicação da Torá quanto ao povo judeu. Então Saulo sempre foi criado conhecendo aquilo que os fariseus falavam, porque eles não tinham intimidade, eles não tinham a revelação do Espírito Santo na vida deles. Então, um ponto muito importante de Saulo, até quando a gente olha essa linha do que passou com ele em Damasco, de quando ele de fato tem um encontro com Deus, eu e você temos que ler a palavra de Deus, mas nós temos que buscar a intimidade, o aprofundamento naquilo que Deus quer. Então, quando a palavra de Deus diz, medita dia e noite, não é para a gente ter uma leitura dinâmica. Eu vou ler a Bíblia rapidinho, em um ano eu vou ler ela inteira. Não. Se debruça nela, leia aquele versículo, tenha um tempo de oração. Se precisar ficar um mês, um ano naquele versículo, fica até Deus dar a revelação para vocês. Isso Saulo só teve depois de Damasco. Porque Saulo já decorou as 613 leis da Torá. Mas ele não tinha a revelação do propósito de Deus, do conhecimento daquilo ali, para ele poder trabalhar com o povo. Então Paulo de fato conhecia, até em Atos 23, ele tinha uma fama de ser alguém muito zeloso. Então ele era alguém que extremamente praticava aquilo que a lei mandava, mas ele não tinha intimidade. E aí nós vemos Paulo em Damasco. Saulo em Damasco. No momento em que ele caminhava em direção com cartas para perseguir cristãos, ele tem um encontro com Jesus ali. E aqui, pessoal, começa o processo depois do encontro em Damasco. Saulo aqui, então, pega as cartas com os sacerdotes para começar a perseguir, para que de Jerusalém até Damasco ele pudesse perseguir as pessoas, e naquele momento ele tem um encontro com Jesus. Então a gente lê de novo. Quem é, Senhor? E disse, eu sou o Jesus a quem tu persegues. Jesus ali começa o processo de transformação de Saulo para Paulo. Mas vocês têm que entender que, pessoal, de Damasco até Paulo transformado, começar a ministrar, tem um tempo na história. Muitas vezes a gente lê um versículo e dentro do mesmo capítulo, ali se passam meses, anos
e várias coisas no processo do tempo Deus começa a trabalhar. Com ele não foi diferente. O primeiro processo aqui dele começa exatamente no versículo 9. Então Saulo tem a visão, tanto que diz que as pessoas os levaram até Damasco. Então, se vocês olharem lá em Atos 22, as mesmas pessoas que estavam com Saulo não viram, mas ouviram, o texto diz isso. E aqui começa o processo de transformação. Este esteve 3 dias sem ver e não comeu e não bebeu. O primeiro processo de transformação de Saulo, quando ele conheceu a Jesus, foi o jejum. Ele nem sabia, mas ele ia começar a jejuar. Ele ia começar o processo de, eu vou me matar, eu vou matar a minha carne, eu vou matar a minha vontade para começar a deixar o Espírito de Deus entrar em mim. Então Paulo começa o processo de transformação, e aqui, pessoal, é exatamente o tempo que eu quero trazer para vocês, a analogia do tempo, baseado na história bíblica, de que como ele começa a ser transformado no tempo, para daí ele começar a viver o propósito. Então o primeiro compromisso, o primeiro contato que Paulo teve aqui com aquilo que Deus queria para ele é, primeiro nós vamos começar com jejum. Muitas vezes, eu e você não conseguimos nem fazer jejum quando a igreja está fazendo jejum. Imagina que Saulo teve na pele o processo de transformação, porque ele não enxergava. Ele simplesmente caiu do cavalo, e dali foi levado para uma cidade, dali foi levado para um lugar, e dali ele começou o processo. Por quê? Porque aqueles homens simplesmente o levaram até um lugar e largaram ele lá. Ele já tinha ouvido, não tinha visto o processo, mas ali começa o processo. Existe um pastor bastante conhecido que chama Hernandes Dias Lopes, e ele tem um livro sobre a história de Paulo e sobre o processo de transformação de Saulo para Paulo. E eu peguei algumas referências do livro dele exatamente para a gente ler aqui. Então, o estudo, quando a gente olha na cronologia da Bíblia e o tempo que Paulo teve, diz que Paulo gastou em média 14 anos até Paulo começar de fato a exercer o seu ministério 100%. E ele passou por 3 processos durante esses 14 anos que eu quero mostrar para vocês. O primeiro processo diz que quando Saulo teve esse primeiro contato, Paulo foi para a Arábia e viveu no meio do deserto como uma pessoa extremamente desconhecida. Mas aqui começa o primeiro processo de transformação que Saulo para Paulo teve na sua vida, que está lá em Gálatas 1, de 11 a 12, quando ele mesmo começa a falar que o seu processo de conversão, ele fala em Gálatas 1, de 11 a 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. A gente já leu 12. Paulo começa a conhecer do evangelho de Deus não pela interferência de nenhum homem. Então aqui traz a conotação de que Paulo, durante todo esse tempo que ele viveu no deserto, ele viveu sem contato com pessoas, sem intimidade com pessoas, mas aí o 12 explica exatamente esse processo que Paulo viveu. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Então Paulo teve durante 3 anos no qual ele viveu afastado, um tempo de intimidade com Jesus. Um tempo onde Jesus falava com ele face a face. Paulo já tinha o primeiro contato quando caiu do cavalo em Damasco. Por que tu me persegues? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E naquele tempo, Jesus começa a ministrar durante o coração dele. Então aqui, pessoal, aqui começa o primeiro processo de que nós temos que saber entender o tempo de Deus para começarmos a viver o propósito. Paulo teve tempo de comunhão íntima com Deus. Como você tem gasto o seu tempo de comunhão com Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem gasto esse tempo de intimidade com Deus para de fato viver, experimentar, ser transformado, ser tocado por Deus? Paulo aqui viveu isso na pele. Durante 3 anos ele foi ministrado por Jesus. E Paulo foi cuidadosamente, durante esses 3 anos, tendo a revelação daquilo que Jesus tinha de propósito para ele. Que era chegar lá na frente a ser um grande ministro, a ser um grande apóstolo. Mas Paulo foi sendo educado. Então eu tenho certeza que durante esses 3 anos em que Paulo viveu afastado, Jesus vinha diariamente ministrando ao coração dele para falar assim, está vendo aqui
quando o profeta Jeremias falava isso, ele já dava sinal da minha vinda. Está vendo aqui, quando o profeta falava isso, aqui já era o sinal da minha vida. Está vendo aqui, quando tinha esse sinal, isso daqui já era o sinal da minha vida. Então, cada vez mais, Paulo foi tendo profundidade de que, antes de Damasco, tudo aquilo que ele conhecia, não era simplesmente um livro de história, mas era uma história contada por Deus. Era uma história com um propósito de Deus, com um propósito para anunciar a vinda de Jesus, com um propósito para transformar a nação, salvar o nosso povo através de Jesus. Mas tudo isso tem uma correlação entre tempo e propósito. Então Paulo viveu durante esses 3 anos extremamente em intimidade. Então o primeiro ponto que a gente tira dessa lição de conversão de Paulo é: só entenderemos a palavra e o propósito de Deus quando houver intimidade. Não tem como eu e você ter revelação da palavra de Deus, ter entendimento daquilo que Deus traz da palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus não começa a falar com a gente. E a gente fala como? Orando, jejuando, buscando a presença de Deus, tendo intimidade. Então, quando eu uso o exemplo que está lá em Salmos, medita de dia e de noite, busca a minha palavra de dia e de noite, busca esse conhecimento que eu vou trazer revelação para você. É aqui que a gente começa o processo da nossa transformação. É aqui que a gente está vivendo o tempo separado por Deus, para daí a gente começar a viver outras coisas. Outros exemplos bastante conhecidos que a gente vê da aplicação do tempo, foi quando Jesus mesmo ministrava as pessoas. Eu e você conhecemos várias das parábolas usadas por Jesus durante as suas histórias. A parábola das 10 virgens. O que Jesus estava alertando? Os alertas de você estar preparado para a volta de Cristo. Os alertas de quando o noivo viria. Outro exemplo, a parábola dos 10 talentos. A diligência com aquilo que Deus nos dá. A diligência com aquilo que Deus confia às nossas mãos. Outro exemplo, a parábola da figueira. Fala sobre evitarmos aquilo que nos afasta de Deus. Então, por várias vezes, existem vários ensinamentos que Jesus vem trazendo na Bíblia sobre como eu e você temos que ter um tempo de comunhão, um tempo de aproximarmos, um tempo de ter conexão com Deus. E com a vida de Paulo não foi diferente, pessoal. Então, se a gente voltar para Atos, exatamente no texto aqui agora, a gente leu Atos de 9 a 9, e aí eu vou só continuar a história aqui. Então, do 10 em diante, havia um homem em Damasco que era chamado Ananias, e Ananias é chamado para ter aquele primeiro contato com Paulo, para ter aquele momento onde ele traria a revelação. Então, a partir do 10 ele começa, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada direita. Aqui já mostra que Saulo simplesmente foi levado pelos homens, e não foi levado à casa de Ananias. Ele simplesmente foi largado em Damasco. E ele passou 3 dias sem comer, sem enxergar, e ali Jesus já estava trabalhando com ele. E aí Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feitos aos teus santos em Jerusalém? E aí Jesus responde, e o Senhor responde para ele no 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus tem um plano e um propósito para cada um de nós. É por isso que os homens que estavam com Saulo, quando ele caiu do cavalo, não ouviram e não viram aquilo que Deus estava falando com ele. Assim, quando Deus vem e fala com você, ele fala com você e não com a pessoa que está do lado. Porque para cada um ele tem um propósito. E aqui não foi diferente. Ele deixa muito claro: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Toda vez que Deus trabalha no nosso coração, trabalhando no tempo, trabalhando no processo de transformação, Deus coloca no seu coração um chamado. Deus coloca no seu coração uma mensagem. Por quê? Porque aonde você vai eu não vou. Quem você alcança eu não alcanço.
Então é super importante a gente caminhar em intimidade, ter essa revelação do Espírito Santo para a gente conseguir, de fato, alcançar. Deus fala a mesma coisa de cada um de nós. Você é um vaso escolhido. Você é um vaso que eu separei. Agora você quer ser usado por mim? Você tem se dedicado a mim? E Saulo vinha no processo. Saulo já vinha, tanto que o texto um pouquinho diz que vai lá porque tem um homem orando. Saulo conhecia da lei. A lei antiga, as pessoas não oravam, elas recitavam textos da Torá antiga e aquilo era a oração. Eles usavam a oração de Malaquias, eles usavam a oração de Jeremias, eles não tinham a própria intimidade com Deus. Mas aqui Saulo já vinha sendo transformado, Saulo já vinha passando por um período de jejum ali de 3 dias, sem comer, sem beber, sem nada, ele já vinha tendo intimidade com Deus. Isso é parte do tempo em que eu e você vamos passar, até a gente de fato começar a viver o propósito de Deus. E aí até andando um pouco aqui no 11h50, acabando o meu tempo. No versículo 9, ainda, e do 31, chega a segunda parte em que Saulo passa ali os 3 anos, começa a viver, começa a experimentar, começa a pregar da palavra de Deus. Então Saulo em Atos 9:31, ele começa o processo em que o texto diz no 30, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. O segundo ponto que a gente olha na história do processo de transformação de Saulo para Paulo é que a nossa suficiência vem de Deus. Não foi mérito de Saulo, de Paulo, a multiplicação, a transformação e as igrejas crescendo. Não foi. O que eu e você temos que entender é que a obra de Deus vai acontecer. A questão é, nós vamos fazer parte dessa obra de Deus? Ou a gente vai ficar olhando ela passar? A obra de Deus não vai parar. Tem uma música que a gente canta, as igrejas, Roma não derrubou. A perseguição não parou a igreja, Roma não parou a igreja, porque a obra de Deus não vai parar. A questão é, eu e você vamos desfrutar, vamos conhecer. Então, o segundo ponto aqui super importante é, a nossa suficiência vem de Deus. E Saulo começa a entender todo esse processo. Saulo, a partir daqui, vai para Tarso e vive 10 anos em Tarso. 10 anos onde ele começa todo o processo de não só mais saber falar de quem era Deus, mas de demonstrar quem era Jesus e tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Quando a gente começa a olhar até as próprias mensagens de Atos, a partir do capítulo 10 e outras coisas, porque entre Atos 9 e Atos 30, tem cerca de 4 anos de história aqui. E Saulo passou todo esse tempo meditando, sendo educado e sendo tratado por Jesus, tendo intimidade com Jesus para ter profundidade. E ele vai para Tarso e passa mais 10 anos lá. 10 anos lá, pessoal, ele passa mais 10 anos sendo edificado, sendo tratado, sendo lapidado, sendo transformado. E isso faz parte do processo em que eu e você nós vamos viver. Nós temos que passar pelo processo de transformação com Cristo. Nós temos que passar por esse processo em que Cristo começa a revelar dentro de nós aquilo que não é do reino dele, para daí a gente começar a viver o propósito dele. Então, Paulo aqui já começa, tanto que quando a gente lê do 19, ele fala bem assim, só para colocar aqui. E logo, Paulo, já nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Existe uma grande diferença do tempo de pregação de Paulo aqui em 9:19, em que ele simplesmente falava sobre Jesus, de quando a gente começa a olhar a partir do capítulo 12, onde ele começava a demonstrar Jesus. Então eu e você, no processo de transformação, a gente para só de falar e a gente começa a demonstrar. O demonstrar é um estilo de vida, é um estilo onde eu e você vamos no dia a dia refletindo aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. Muitas vezes eu e você não vamos nem precisar contar o nosso testemunho, porque as pessoas vão ver a diferença nas nossas vidas. E é isso que Deus, durante o processo, nesse tempo de transformação, é isso que Ele espera de mim e de você. Que eu e você deixemos o Espírito nos encher da sua presença, para daí a gente começar a demonstrar aquilo. E trazendo, até para a gente poder fechar aqui, se quiser a banda subir, 3 pontos bastante importantes que essa lição nos traz aqui, desse tempo de crescimento, desse tempo de intimidade com Deus. A primeira lição é,
nós precisamos aprender e aprender com a palavra de Deus. Não existe outro meio que eu e você vamos crescer, vamos edificar, vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se eu e você não aprendermos com isso. Quer um exemplo disso? Hoje, todos os domingos, nós temos sido alimentados, a palavra de Deus tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido ensinada. E o que você tem feito com aquilo que a gente prega aqui? Você pega durante a semana e você vai ler, você aprofunda o seu conhecimento, você tem um tempo de intimidade, você anota aquilo que é pregado, você estuda aquilo que é ministrado na igreja. Se eu e você não entendermos que nós temos que isso daqui é um exercício diário, a gente nunca vai viver o propósito. Eu consigo pegar aquilo que eu vivo no domingo, que eu me alimento no domingo, e eu aplico no meu contexto de dia a dia, daquilo que eu estou passando, de dificuldade, de problema. Eu busco os pastores da igreja, às vezes até para ser discipulado, para ser ministrado, para ser transformado. Então, Paulo, quando teve o processo do encontro com Deus, ele teve um encontro forte com Jesus. E Jesus ministrou ao coração dele durante muito tempo. Então, durante esses 14 anos em que Paulo vinha sendo ministrado, Jesus vinha revelando para ele na intimidade, cada vez mais, o propósito da palavra de Deus. Ele vinha trazendo clareza de todo o ensinamento que ele teve como judeu, de que tudo aquilo tinha um propósito. Não era uma história. Não era só uma história do que o povo tinha passado, mas ele revelava o propósito de Deus em cada momento do tempo. Então eu e você temos que aprender a viver cada um desses momentos. Cada um desses momentos de transformação. E um terceiro ponto que está em Mateus 11, de 25 a 29, que eu queria ler com vocês. Se vocês puderem já se colocar de pé. Em Mateus 11, de 25 a 29, a palavra de Deus diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, durante todo o processo, lapidou Paulo. Jesus, durante todo o processo de Paulo, foi lapidando momento a momento, até que ele fala: vinde a mim, pois eu sou manso. Me dá o seu fardo, me dá o seu peso, me dá o seu problema. Eu não morri na cruz à toa. Eu morri porque eu quero que você viva os meus dias, que você viva os meus planos. Mas me dá o seu coração. Queria que você fechasse o seu coração. Oh, Santo Espírito. Pai, revela-te a nós, Pai, tudo aquilo que hoje tem roubado o nosso tempo da Tua presença. Revela a nós, Pai, tudo aquilo que hoje tem feito com que eu gaste tempo com coisas que não edificam o Teu reino, coisas no qual me deixam cada vez mais longe de cumprir o Seu propósito. Sim, Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai. Ministra a nós, Pai, o Teu propósito, ministra a nós a Tua vontade, Senhor Deus. Pai, que possamos chegar diante de Jesus e entregar todo o nosso fardo, todo o nosso jugo, todos os nossos problemas, os meus problemas no trabalho, os meus problemas financeiros, os meus problemas com meus filhos, com os meus pais, os problemas financeiros, os problemas de casamento, Senhor Deus, eu coloco tudo diante da cruz nesse instante. Jesus, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações nessa manhã, vê se há algo em nós que te desagrada, Pai, que te desagrada, que faz com que tenhamos vergonha muitas vezes de levantar o nosso rosto e orar diante da Tua presença. Pai, queremos viver o tempo que for necessário, Senhor, sendo tratado pelo Teu Santo Espírito, porque o Senhor é manso, porque o Senhor é humilde, porque o Senhor é amoroso. Oh, Pai, nos constrange com o Teu amor nessa manhã, Pai, para que os nossos corações possam de fato ver tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, e nós temos
gastado tempo com outra coisa. Sim, Santo Espírito, ministra aos nossos corações, Pai, para que possamos de fato nos colocar no caminho do sonho, do propósito que o Senhor tem para nós. Colocar nos trilhos, Pai, tudo aquilo que precisa ser colocado, Pai, para de fato termos um encontro contigo. E todas as manhãs podemos ser abraçados, podemos ser confortados pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, tem esse tempo de analisar a sua vida, analisar aquilo que você tem gasto de tempo. Em nome de Jesus. Oh, Santo Espírito, sonda-nos, Pai, nessa manhã, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Pai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Levanta as tuas mãos aí no teu lugar. Senhor, Tu és o Messias, Tu és a fonte de água viva, Pai. Tu és tudo aquilo que eu preciso, Pai. Oh, Pai, és Tu que redime o tempo.
Tu és dono do ouro e da prata e de todas as coisas. E nós essa manhã reconhecemos, Pai, que nós precisamos de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Oh, Pai, restaura, Senhor. Restaura a nossa fé. Nos dá ousadia. Oh, Senhor, Pai, nos encoraja, Senhor. Nos desperta de manhã para buscar a Tua palavra. Que a Tua palavra seja ânimo de vida para nós. Que a Tua palavra seja sopro de vida para nós. Que a Tua palavra seja tudo aquilo que nós esperamos, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Oh, Santo Espírito, entre em nossas casas, entre em nossas vidas. Restaura tudo aquilo, Pai, que tem roubado o nosso tempo de Ti, Senhor. Para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que essa semana possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos de fato entender que o Senhor é o dono do tempo. E que nós queremos viver o Kairós nas nossas vidas. Que nós queremos viver o Kairós de Deus nas nossas vidas. E não mais viver o tempo que tem tomado aquilo que nos afasta de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, Pai, como uma espada, Senhor Deus, e afasta tudo aquilo que de nós, Senhor, nos afasta de Ti, Senhor. Que a Tua palavra nos alimente essa manhã, essa semana, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos sustente essa semana. E que possamos viver, Pai, somente para Ti, Senhor Deus. Eu entrego, Senhor, o dia de hoje, Senhor, e tudo aquilo que foi ministrado, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, como uma semente que foi lançada ao coração da Tua igreja, Senhor, Pai, seja regada pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia! Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, queridos. Que você tenha uma boa semana, que você possa ruminar essa palavra. Dê um abraço ao seu irmão, desejo uma boa semana para ele, amém? Então, a nossa reunião presencial, só dia 5/5, tá bom? Você está convidado a estar aqui junto com a gente. Amanhã, nossa reunião online. Se você quiser receber o link, pode me procurar no final do culto aqui, tá bom? Deus abençoe.